Fala pessoal, tudo bem com vocês? Minha gente, nesse vídeo a gente vai fazer a questão 91 do Halliday, 10ª edição. Mas antes da gente fazer essa questão, eu queria fazer com vocês a dedução da equação da trajetória do movimento balístico. Isso porque, eu estou preparando esse vídeo, vou estar postando no YouTube, o tempo que a gente vai estar atendendo na monitoria será muito pouco e também pela quantidade que existe de alunos e a quantidade de conteúdos que vocês têm que estudar e o tempo também que vocês têm, que é pouco, para uma disciplina que estará sendo ministrado durante um mês. Então, pessoal, e também vocês precisam desse conhecimento que existe por trás desta equação. Inclusive, nessa questão, na letra A, vai pedir a velocidade inicial e a gente vai utilizar a equação da trajetória. E alguns alunos podem não saber e ficar perdido, e eu queria mastigar com vocês esse conteúdo da física chamado movimento balístico. Beleza? Vamos lá? A nossa questão trata-se de um movimento balístico. E o movimento balístico ele é caracterizado por dois movimentos, o movimento horizontal e o movimento vertical, ok? Esses movimentos, um não interfere no outro. Outra coisa também é que no movimento balístico a gente tem uma velocidade inicial e a aceleração ela é igual à aceleração de queda livre, beleza? A gente vai ver com mais detalhes no decorrer conforme eu vou apresentando aqui para vocês as equações, beleza? Eu queria que vocês dessem uma olhada para aqui e observassem o seguinte, a gente tem uma partícula aqui, um corpo, que vai fazer um movimento balístico. A gente tem um vetor velocidade inicial, vocês vão ver isso com mais detalhes nas aulas de vetores, ok? E esse vetor aqui, ele tem as suas componentes. Ele tem sua componente em relação ao eixo x, que é o v0x, e ele tem a sua componente em relação ao eixo y, que é o v0y, ok? E se vocês observarem, esse vetor ele tem um ângulo, e se a gente pudesse colocar a sua componente y aqui, juntamente com a componente em relação ao eixo x, a gente formaria um triângulo retângulo. E a gente, para descobrir o seno e o cosseno do triângulo retângulo, como é que a gente faz? O seno é o quê? Ele é o cateto oposto ao ângulo dividido pela hipotenusa, ok? O cateto oposto seria a componente, que se nós pudéssemos, como eu falei, projetar ela aqui, seria essa componente aqui, o V0y, dividido pela hipotenusa, que é o V0 aqui, que é o vetor da velocidade inicial, ok? Então, olha aqui o seno, cateto oposto, como está multiplicando, eu passaria dividindo, caso eu quisesse descobrir o seno. Porém, vocês vão entender, aqui representa a velocidade, a componente velocidade y, ok? Então, a componente velocidade y ela é igual à velocidade inicial vezes o seno do ângulo. O mesmo raciocínio será para a componente x, ok? A componente da velocidade em relação ao eixo x. Então, a gente tem aqui, se a gente quisesse descobrir o cosseno, é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Aqui é o cateto adjacente, como aqui está multiplicando, eu passaria dividindo e eu teria o cosseno. Mas eu quero saber o valor da componente velocidade em relação ao eixo x e ela é igual à velocidade inicial multiplicado pelo cosseno, ok? Essas duas equações aqui, elas são a 4-20 lá do capítulo 4 do Halliday, beleza? O vetor velocidade, ele é a soma das suas componentes. Então, a gente tem a componente V0x e a componente somado com a componente V0y. Não se preocupe, esse i e esse j aqui são vetores unitários, ok? Mas não se preocupe com eles porque o módulo deles é 1. Os vetores unitários, eles apenas servem para indicar uma orientação, ok? Apenas é só para indicar a orientação do vetor. Então, como aqui o módulo é 1 multiplicado aqui, não vai alterar em nada, ok? Ele serve apenas para indicar uma orientação. Então, vamos lá. Falei para vocês que o movimento balístico ele é caracterizado pelo movimento horizontal e o movimento vertical.
Então vamos analisar o movimento horizontal, ok? No movimento horizontal, a aceleração ela não existe. A aceleração é zero. Como eu falei para vocês, no movimento balístico a gente só tem a aceleração de queda livre, beleza? Como a gente está tratando do movimento horizontal, não tem queda livre, não tem aceleração. Então, a equação 2-15, né, lá no capítulo 2 do Halliday, diz que a variação da posição, né, o deslocamento, é igual à velocidade inicial multiplicado pelo tempo, mais 1 sobre 2 vezes a aceleração multiplicado pelo tempo ao quadrado. Só que no movimento horizontal, a aceleração é o quê? É zero. Então, se eu colocar zero aqui no lugar do A, e esse zero ficará multiplicando o t e 1 sobre 2, tudo isso aqui vai para zero. Sobra o quê? Sobrou isso aqui, né? Sobrou isso aqui. E como a gente está falando do movimento horizontal, então o V0 aqui, ele vai ser quem? Ele é igual ao V0x, porque a gente está falando de movimento horizontal. Só que o V0x a gente descobriu que é quem? É o V0 multiplicado pelo cosseno. Então, no lugar aqui do V0, como o V0 é igual a V0x, eu vou substituir aqui o valor do V0x, ok? E vou repetir aqui novamente o tempo. Então, essa aqui é a equação do movimento horizontal, ok? Agora, analisando o movimento vertical, no movimento vertical a gente já tem a aceleração, que é a aceleração de queda livre. E essa aceleração, outra coisa a se falar, é que essa aceleração ela é constante, ok? E lá no capítulo 2 existe uma tabelinha para a gente consultar de equações em que a aceleração ela é constante. Está lá na página 24, vocês consultem lá, beleza? Só que acontece o seguinte, como a gente está tratando de movimento vertical, a aceleração, lá nas equações que vocês vão utilizar, o A da aceleração vocês vão substituir pelo G de queda livre, ok? Na verdade é menos G, né? Porque a aceleração, né, o movimento de queda livre é apontado para baixo. O X vocês vão substituir por Y. Então, por exemplo, a equação 2-15, que é x final menos x inicial, que é igual à velocidade inicial multiplicado pelo tempo, mais 1 sobre 2, a aceleração, vezes o tempo ao quadrado, como eu vou substituir o x por y, no lugar do x eu vou colocar quem? Eu vou colocar y. E no lugar do a, eu vou colocar quem? G. Então o a está aqui, na verdade eu vou colocar o g. Na verdade eu vou colocar menos g, ok? Então veja que aqui estava positivo e aqui ficou negativo. Pois bem, então a nossa equação, né, a equação 2-15 ficou dessa maneira aqui, beleza? Pessoal, como a gente está falando de movimento vertical, isso significa que a velocidade inicial será quem? Será a componente vertical da velocidade, beleza? Então será quem? A velocidade V0y. E a gente descobriu que V0y é quem? É a velocidade inicial vezes o seno. Então eu vou substituir aqui, né, o V0 pelo V0y. E o valor do V0y é quem? Velocidade inicial multiplicado pelo seno. Então significa que a minha equação ficará y final menos y inicial vai ser igual velocidade inicial multiplicado pelo seno vezes o tempo menos 1 sobre 2 gt ao quadrado, tempo ao quadrado, beleza? Essa aqui será a equação 4-22 lá do Halliday. E as equações 2, né, -11, lá do capítulo 2 do Halliday, e a equação 2-16, elas se tornaram essas equações aqui, beleza? Então, como eu já tenho, né, a equação do movimento horizontal e tenho a equação do movimento vertical, agora dá para mim descobrir a equação da trajetória. Como eu falei para vocês, o movimento balístico ele é caracterizado pelo movimento horizontal e o movimento vertical, ok? Mas antes de fazer isso,
eu vou explicitar o t, né, o tempo, na equação do movimento horizontal. Então, isolando o t aqui, isso aqui vai ficar o quê? Igual a quanto? Isso aqui, como está multiplicando, isso aqui que está entre parênteses está multiplicando, passa do outro lado, para o outro lado da igualdade, passa dividindo. Então, eu tenho um tempo, vai ficar igual a x final menos x inicial, dividido pela velocidade inicial multiplicado pelo cosseno do ângulo. Esse é o valor do tempo que eu encontrei aqui pela equação, né, pela equação do movimento horizontal. Beleza? Agora, olhando para a equação do movimento vertical, eu vou substituir esse valor que eu encontrei do tempo na equação do movimento vertical. Tranquilo? Então, aqui está a expressão e o valor do tempo eu vou substituir, né, aqui no t, no tempo que eu descobri aqui. Então vamos lá. Agora, antes de fazer isso, eu queria que vocês considerassem y final menos y inicial como y. Okay? Esse valor aqui nós vamos chamar de y. E o x final menos o x inicial nós vamos chamar de x, ok? Esse x final menos o x inicial nós vamos chamar de x. Olha para cá agora. Então, y final menos y inicial a gente substituiu por y. Então, y será igual a velocidade inicial multiplicado pelo seno vezes. Agora, o valor de t que a gente encontrou aqui, ao invés de nós colocarmos t, nós vamos colocar o x dividido pela velocidade inicial multiplicado pelo cosseno do ângulo. Beleza? Substituímos aqui. Menos 1 sobre 2, g, e agora vem o tempo de novo. Mas nós não vamos colocar t, vamos colocar o valor que nós encontramos de t aqui. Então, x dividido pela velocidade inicial multiplicado pelo cosseno do ângulo. Agora, lembrando que esse tempo aqui está elevado ao quadrado. Beleza? Pois bem, minha gente. A velocidade, aqui a gente tem velocidade inicial e velocidade inicial aqui embaixo. A gente divide e vai para 1. Seno dividido pelo cosseno é o quê? É a tangente, multiplicado por x. E agora, menos g, o x está elevado ao quadrado, e esse quadrado aqui também, né, serve para o denominador. Então, 2 vezes a velocidade inicial multiplicado pelo cosseno do ângulo elevado ao quadrado. Essa é a nossa equação da trajetória. No Halliday, ela é a equação 4-25. Muito bem, pessoal. A questão 91 da 10ª edição do Halliday diz o seguinte: durante as erupções vulcânicas, grandes pedaços de pedra podem ser lançados para fora do vulcão. Esses projéteis são conhecidos como bombas vulcânicas. A figura 4-51 mostra uma seção transversal do Monte Fuji, no Japão. Letra A. Com que velocidade inicial uma bomba vulcânica teria de ser lançada com um ângulo de 35 graus em relação à horizontal, a partir da cratera A, para cair no ponto B a uma distância vertical h igual a 3,30 km e uma distância horizontal b igual a 9,40 km. Ignore o efeito do ar sobre o movimento do projétil. Letra B. Qual seria o tempo do percurso? E letra C. O efeito do ar aumentaria ou diminuiria o valor da velocidade calculada no item A? Pois bem, pessoal, na letra A, ele fornece 3 coisas importantes. Ele disse que o ângulo, né, que o projétil, que a velocidade inicial do projétil terá é de 35 graus. Beleza? A altura, né, de onde sairá a pedra vulcânica, né, é de 3,30 km. E a distância, né, horizontal, aonde a pedra vulcânica cairá, é de 9,4 km. Na verdade não é pedra vulcânica, né, é bomba vulcânica. A cabeça, né, já está tarde, estou meio cansado aqui, mas vamos continuar. Pois bem, para a gente descobrir a velocidade inicial, a gente vai utilizar a equação da trajetória. Só que vocês devem perceber o seguinte, que a equação da trajetória, ela quer descobrir o valor de y, né? Então, a gente tem que explicitar a velocidade inicial. Então, o que eu fiz aqui? Primeiramente, eu fiz o seguinte, eu peguei essa expressão aqui e passei para o outro lado da igualdade. Então,
essa expressão está positiva, ela passa por outro lado da igualdade, ela passa negativa. Sobrou essa outra expressão aqui, beleza? Então eu queria que vocês prestassem atenção no seguinte. Primeiro eu multipliquei por menos 1. A primeira coisa que eu fiz foi multiplicar por menos 1 essa equação. A segunda coisa que eu queria que vocês observassem é que aqui no denominador, todas as expressões aqui estão multiplicando. Isso significa que eu posso pegar, né, a velocidade inicial aqui, lembrando que ela está elevada ao quadrado, eu posso pegar essa velocidade e, se eu passar por outro lado da igualdade, ela vai passar multiplicando essa expressão aqui. Acontece que se eu fizer isso, ela vai multiplicar esses dois termos aqui. Ela vai multiplicar o y, como também ela vai multiplicar a tangente do ângulo multiplicado pelo x. Beleza? Lembrando, a velocidade inicial está elevada ao quadrado. E aí, pessoal, como ela vai multiplicar esses dois termos, isso significa que eu posso pegar esses dois termos e passar por outro lado da igualdade, dividindo. Lembrando também, como ela está elevada ao quadrado, eu jogo a raiz por outro lado do termo, e aí eu tenho a velocidade inicial. Beleza? Então, a velocidade inicial vai ser a raiz quadrada. Lembrando que eu tinha multiplicado por menos 1, então o g aqui ficou positivo. O g multiplicado por x ao quadrado, dividido por 2 vezes o cosseno ao quadrado do ângulo. E agora a gente tem o quê? A expressão que estava aqui do outro lado, ela está aqui embaixo. Só que lembra que eu multipliquei por menos 1? Então, a tangente era negativa, ela ficou positiva. E o y, que era positivo, ficou negativo aqui embaixo. Beleza? Pois bem, lembrando que, observando aqui, a gente percebe que o x, né, está elevado ao quadrado e o cosseno aqui está elevado ao quadrado. Eu tiro o quadrado com a raiz e aí eu jogo para fora da raiz, né? Sobra o x aqui para fora da raiz e o cosseno aqui para fora da raiz. E aí isso aqui é igual a raiz quadrada, né? Isso aqui fica multiplicando pela raiz quadrada de g dividido por 2 vezes x tangente do ângulo menos y. Beleza? Pessoal, eu queria que vocês observassem o seguinte. Percebe que a bomba vulcânica, né, ela perdeu a altura. Então, como ela perdeu a altura, significa que o valor vai ser negativo. Então, percebe que ela tinha essa altura aqui, né, e a altura foi para zero. Então, ela perdeu menos 3.300 metros. Ok? Porque quando vocês forem substituir lá na fórmula está negativa. Como ela perde a altura, vai ficar positiva aqui, quando vocês forem substituir os valores. Beleza? Então, agora só resta a gente substituir os valores que a questão nos deu na fórmula aqui que nós encontramos. Então, o x aqui representa a distância horizontal. Então, qual é a distância horizontal? É 9,4 km. Transformando para metros, vai dar 9.400 metros. Substituir aqui, dividido pelo cosseno do ângulo. O cosseno de 35 graus é 0,8191. Substituir aqui. Multiplicado pela raiz quadrada de g. G é 9,8, que é a aceleração, né, em queda livre. 9,8 dividido por 2 vezes o x. Quem é x? 9.400 metros, vezes a tangente do ângulo. A tangente de 35 graus é 0,7, mas, lembrando aqui, né, que vai ser negativa a minha altura, então fica positivo, porque aqui é negativo, então fica positivo, 3.300 metros. Então, quando eu fizer essa divisão e multiplicar pela raiz do valor que eu encontrar aqui, a velocidade inicial será aproximadamente 255,5 metros por segundo. Isso é aproximadamente 2,6 vezes 10 elevado ao quadrado metros por segundo. Essa é a resposta da letra A. Beleza? Na letra B ele pergunta qual seria o tempo do percurso e na letra C o efeito do ar aumentaria ou diminuiria o valor da velocidade calculada no item A. Pois bem, na letra A a gente descobriu que a velocidade inicial será 2,6 vezes 10 elevado a 2 metros por segundo. Beleza? Pois bem, para a gente descobrir o tempo do percurso, a gente vai usar a fórmula 4-21, que é a equação do movimento horizontal. Beleza?
Porém, eu vou explicitar o t, porque ele quer saber o tempo, e aí eu vou jogar essa expressão aqui para o outro lado da igualdade. Eu tenho que x menos x inicial dividido pela velocidade inicial multiplicado pelo cosseno é igual ao tempo, ok? Então, pessoal, a gente sabe que a distância horizontal, a questão disse que é 9.400 metros, dividido pela velocidade inicial. Qual é a velocidade inicial? A gente descobriu no item A, 2,6 vezes 10 elevado a 2 metros por segundo. E o cosseno do ângulo. Qual é o cosseno de 35 graus? 0,8191. Quando você faz essa divisão, você descobre que o tempo é aproximadamente 45 segundos. E na letra C, diminuiria. O A ele oferece uma resistência, embora curta, ao movimento. Assim seria necessário uma maior velocidade para atingir a mesma distância. Pois bem, bons estudos para vocês e até o próximo vídeo. Valeu!